Oi, mundo! Então, antes de começar o vídeo, eu já vou explicar que o motivo de ter um colchão atrás de mim é porque a gente tá no meio da madrugada e eu senti um desejo insuportável de finalmente gravar esse vídeo, então, pra não acordar o resto da casa, eis o colchão. Mas então, o assunto de hoje é distúrbios alimentares, principalmente a bulimia e a anorexia. Mais tarde eu vou fazer um vídeo sobre a vigorexia, que é aquela moda de ficar maromba, e talvez sobre a pica, que sim, pica, P-I-A, pica, que é a mania de comer coisas estranhas. E o que são comer coisas estranhas? Tipo, comer qualquer coisa, tipo cabelo, lâmpada, borracha, todas essas coisas. Mas isso ficará só para um outro vídeo. Nesse eu vou abordar só a anorexia e a bulimia. E vamos começar com a parte da história, porque a bulimia e a anorexia não são extremamente novos, eles ainda são bem diferentes da depressão. No outro vídeo dá pra ver bastante sobre isso, e eu vou colocar aqui na descrição. Mas ainda assim, a bulimia e a anorexia elas estão presentes há muito tempo, e por isso que é tão importante a gente falar delas. Mas vamos lá. E vamos começar com a parte da história, porque assim como no vídeo da depressão, eu acho super importante as pessoas saberem, tipo, se essa doença é uma invenção agora ou se não é. E no caso, essa doença não é tão recente quanto se pensa, mas ela ainda é mais recente do que a depressão. Ok. O Hipócrates, que era o mesmo cara que falava da bile negra no caso de depressão, ele já falava sobre o tratamento de várias doenças, tendo em vista o vômito. Ou seja, 400 a.C., você está com febre, então vá vomitar, que isso vai resolver os seus problemas. Ok. Aí depois, ainda seguindo essa linha de distúrbios alimentares, a gente tem a época da Idade Média, em que foi marcada pelos grandes jejuns de cunho religiosos. A igreja estava em alta. E aí eles tinham vários momentos que eles não deveriam comer. Vale lembrar que eu não sou religioso, mas teve o lance do deserto, de 40 dias. Então os fiéis, eles acompanhavam esses 40 dias, segundo o profeta deles. Ele ficou sem comer durante esse tempo, então eles também deveriam ficar. Ok, aí depois um grande salto para 1691, quando Richard Morton, um médico, ele fez o primeiro diagnóstico de anorexia. Quando uma jovem de 17 anos ela não queria comer, mesmo não tendo nenhum motivo para ela não comer. E aí nasce a anorexia. Depois, em 1816, o Charles Laseg descreveu a anorexia como sendo um sintoma da histeria. E para quem não sabe, a histeria estava em alta como advento da psicanálise, porque o Freud, um dos grandes tratamentos dele e da medicina na época, era justamente o tratamento do histerismo feminino e das mulheres que perdiam o controle, já que os homens são tão calmos e não podem ser histéricos. Ok. Depois, em 1875, William Gunn dá o nome de anorexia nervosa, que é o termo que a gente usa até hoje e que você vai encontrar nos livros e no material de pesquisa. Depois tem 1935, quando Sante de Sanches descreve a anorexia como sendo um distúrbio psicológico ligado à imagem do próprio corpo. O que é verdade. Hoje a gente sabe que a anorexia ela tem como sua principal base a, a distorção psíquica da visão do corpo. Mas vale lembrar que ainda naquela época era visto só como algo que as mulheres poderiam ter. Depois, em 1990, Holden Dister alega que encontrou fatores genéticos para a anorexia e para o desenvolvimento dessas doenças de transtornos alimentares. Porém, hoje em dia ainda é bem discutível, é igual aquela ideia da depressão. Tem várias margens para dizer que sim, tem várias margens para dizer que não. Então, vamos ignorar, né, por enquanto. E um pouquinho antes disso, em 1979, o Rousseau, sim gente, o Rousseau, ele
surge com o termo de bulimia, como sendo uma evolução da anorexia. E é isso. Tipo, realmente a história do distúrbio alimentar ela é muito menor do que a da depressão, porque ele foi sempre muito estigmatizado e as pessoas não ligavam tanto pra ele. Assim como eu diria que o transtorno alimentar é muito mais a doença do sexo, do século, do que a própria depressão. E então, mas é importante, antes de qualquer coisa, a gente saber exatamente qual é a diferença entre um bulímico e um anoréxico. Porque eles são completamente diferentes do ponto de vista dos sintomas e da própria evolução do transtorno. Mas a origem psíquica vai ser sempre a mesma, e já já eu explico sobre isso. Mas, a grosso modo, a bulimia seria traduzido do latim como fome de boi, então já te diz algo. É mais pessoal que tem come muito, 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 muito. Depois tem uma péssima relação com essa comida que ingeriu e quer colocar isso para fora. Ok. Aí a gente entra nos laxantes, a gente entra nos diuréticos e a gente entra no exercício excessivo, que são as saídas que a maioria dos bulímicos encontram para manter o prazer, para manter esse impulso nervoso de comer muito, que é a hiperfagia, e depois colocar tudo pra fora com a ideia de que isso não vai lhe fazer mal, não vai lhe fazer engordar no caso, porque esse seria o maior medo deles. E aí a gente vai ter a outra linha, que é a anorexia, que ela vai ser muito mais marcada pela questão da ausência da comida. Do próprio latim, ela já é traduzida a grosso modo como não fome. Sim, não fome, só isso. Então, ela também já diz muito pra gente, porque são os indivíduos que eles não vão comer. Eles vão fixar na ideia de que eles não sentem fome, do ponto de vista até subconsciente. E em algum momento eles passam a acreditar que eles não estão com fome, ou se eles sentem que eles estão com fome, com aquela necessidade, eles simplesmente reprimem esse instinto, jogando em outra coisa. Mas, ok, por que é importante saber essas diferenças? E é importante saber essas diferenças justamente pela questão dos sintomas e do que essa pessoa pode acabar tendo. Eu fiz uma lista. Agora, primeiro começando pela bulimia nervosa, que tem como sintoma perda do controle do impulso, dificuldade de reconhecer emoções, ansiedade, baixa autoestima, depressão motivada pela culpa e comida, erosão nos dentes, distúrbio gastrointestinais, alargamento das parótidas, que são as glândulas da, da saliva, tanto que a maioria dos bulímicos ele vai ficar magro, não necessariamente muito magro, mas ele vai ter um rosto mais redondo, que é um rosto de lua, porque aqui vai inchar, então vai ficar uma coisa muito bonitinha. Mas ok, tá. Depois vamos ter a esofagite, alterações cardiovasculares, distúrbios hidroelétricos, desidratação, diminuição do potássio e síndrome de Barrett, que é a hipertrofia nas glândulas salivares. Mas ok, sobre isso, a primeira coisa que a gente pode perceber é que a bulimia ela tem um caráter muito mais do pós-comida. Por quê? Porque esse indivíduo ele comeu e ele vai tentar expurgar o que ele comeu. Isso é ruim porque a esofagite, a erosão nos dentes, o problema nas salivas, ele vem justamente desse vômito excessivo. Ou seja, se você é um bulímico que descarrega tudo no exercício, você não terá esse problema. Porque você mantém as coisas dentro de você. Vale lembrar também que a parte da diminuição do potássio é algo que você pensa assim, mas pera, potássio não é o que tem na banana? Sim, é o que tem na banana. Mas as nossas células, elas se comunicam pela relação de potássio e sal. Potássio entra, sal sai, e assim repete-se dentro das nossas células o tempo todo. Então, uma diminuição excessiva no potássio causada por essa desidratação que é causada pelo vômito e pelos diuréticos pode gerar sérios problemas circulatórios e até a morte súbita, que é algo que acaba afligindo muito esses pacientes em casos mais extremos. E agora a gente vai pro
para anorexia nervosa, que eu também vou falar dos sintomas, que no caso vão abranger a anemia, a osteoporose, a deficiência de potássio, a arritmia, a estatura baixa, a queda do cabelo, a intolerância ao frio, a desidratação, infertilidade, a amenorreia, que é a pausa, que é o fim da menstruação, tonturas, desmaios, baixa da pressão arterial, saciedade com quase nenhuma comida, pele seca, diminuição do libido, que é o desejo sexual, a baixa autoestima, depressão, a irritabilidade e a anormalidade da válvula mitral. Vamos lá. Dentre tudo isso, o que a gente pode perceber, diferente dos outros, é que não vai ter a ordem do vômito. Por exemplo, não vai ter esofagite porque ele não está causando vômito. Não vai ter erosão dos dentes porque ele não entra em contato com o suco gástrico, que é extremamente ácido. Mas em compensação, ele vai ter um distúrbio na válvula mitral, que é do coração. Então, isso é bad, tá? Não tem um distúrbio na sua válvula mitral porque ele realmente ele, ele interfere no fluxo sanguíneo do que está entrando, do que foi oxigenado e do que não foi oxigenado. Ok, e ainda sobre isso, todas essas diferenças dá para entender porque é a não alimentação. O caso da osteoporose, por exemplo, é justamente o indivíduo ele não tem contato com a comida, então os ossos dele não tem como se estruturarem, ele não tem como crescer, por isso também a baixa estatura. E vale lembrar também que nos dois casos a depressão e o distúrbio de humor estão sempre muito relacionados, porque a própria motivação do distúrbio alimentar ela é completamente de origem emocional, psíquica. Embora, durante as minhas pesquisas, eu achei vários médicos gástricos que eles falam que é um distúrbio hormonal no hormônio da comida. Tipo, esqueci o nome. Mas você não está produzindo hormônio que gera fome. Mas, gente, não. Vamos pelo caso das grávidas que ficam grávidas e só descobrem que estão grávidas quando elas estão, tipo, dando à luz. Gente, não é uma falta de hormônio. Isso é realmente o poder do seu cérebro agindo sobre o seu corpo. E essas pessoas entram numa, num estilo mental tão pesado de que elas precisam ser magras que isso inibe a própria vontade de comer. Ou de forma consciente, elas inibem esse desejo. E vamos falar agora sobre motivos. Porque uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu estava fazendo esse estudo era entender o que leva as pessoas justamente a criar um distúrbio alimentar. Mas antes de qualquer coisa, eu já tenho que usar a frase assim: cada um sabe a cruz que carrega. Por quê? Porque os distúrbios alimentares, eles têm uma origem muito diversificada que baseia-se muito na ideia de como essa pessoa vê a comida, como ela foi criada para ver a comida. Exemplo: casos de mães anoréxicas. Mães anoréxicas, elas não se alimentam direito. Logo, quando o bebê chora, algumas delas, né, não são todas, logo, quando o bebê chora, ela dá comida. Tipo, a reação principal dela é a comida, porque é a má relação dela. Beleza. Outro caso, se a criança foi ensinada de que comer é algo que deixa a mãe feliz, quando essa criança estiver brava com a mãe, ela não vai comer. Isso parece muito besta, mas não. Isso é Erik Erikson. Ele explicaria como sendo a relação que a criança desenvolve com as suas experiências, e no caso é a comida. E depois essas coisas vão sendo reafirmadas no futuro. Mas assim, o que eu pude analisar é que lares muito controladores, muito dispersos, tipo realmente extremos, eles tendem a gerar distúrbios alimentares. Aí vão perguntar, como assim? Assim que imagine você. Você é uma garota, sua mãe quer que você seja Miss, que é um dos casos que eu li, e seu pai te cobra muito as notas. Você não tem paz na escola, você não tem paz em casa, porque é cobrança o tempo todo. E você meio que não sente que controla a sua vida. Análise que você pode fazer disso. E se você não controla a sua vida, ok, mas eu vou controlar algo.
Então eu vou controlar o meu corpo, vou controlar o meu peso. E isso não necessariamente se dá de um ponto de vista consciente. Muitas vezes ele pode se dar de um ponto de vista subconsciente. Mas, tipo, é uma das vertentes. Famílias muito controladoras, a maioria das crianças acaba desenvolvendo algum transtorno alimentar justamente para fugir. Por quê? Vamos para outro caso. A família é controladora e aí essa criança tem ansiedade. Ou a família é bem relapsa e essa criança tem ansiedade de ser deixada. Aí ela vai procurar apego em algum lugar. Ela achou na comida o apego dela. E aí a gente pode entrar no caso já de bulimia. Enquanto o outro, essa não alimentação, controle do peso, pode ser justamente o caso da anorexia. Mas assim, cada caso vai ser um caso que vai ter relação completa com a história da pessoa, como ela cresceu aprendendo a comer, como ela vê os alimentos, se ela experimenta novos alimentos, se ela não experimenta, se como é a alimentação dessa pessoa. E aí, pra quem tem pessoas com distúrbios alimentares ou para quem tem um distúrbio alimentar, é muito importante, se você quiser melhorar, você parar e pensar assim, pera, e aí? Como é que foi isso? Como eu cheguei aqui? Porque é justamente o passado que vai dizer qual é a sua relação com a comida hoje. Ainda sobre essa questão da origens, eu achei vários médicos, psicanalistas, analistas, pediatras que dizem que um dos principais motivos desse distúrbio alimentar, ele vem da mudança corporal. E aí você vai me perguntar, mas é que assim, a maior incidência de anorexia e bulimia, a faixa de risco dessa doença é dos 10 aos 19 anos, que batem muito bem com aquela idade do colégio, com o amadurecimento, com o social, com seus amigos ditando o que é bom ou não, como você assistindo TV e você não sabendo descrever assim, essa modelo é muito magra, mas eu não preciso ser magra também. Então, essa mudança, e essa mudança simbólica também favorece muito ao desenvolvimento do distúrbio alimentar. Ainda assim, como assim? Ok. Durante a fase da puberdade, a garota ela vai ganhar peitos e ela vai ganhar mais bunda. Porque é normal, tipo, a massa corporal dela é desenvolvida por uma questão hormonal. E a maioria dos garotos também vai ter esse aumento de massa. E dizem alguns especialistas, como é o Knopel, mas escreve que essa ansiedade diante do crescimento pode gerar um distúrbio alimentar. Ou seja, essa garota que antes era uma criança, que antes era a princesinha da casa, que antes tinha atenção, que antes isso e aquilo, agora ela tá se vendo mais uma visão, tipo, estou caminhando para ser adulta, estou caminhando para ser independente. E aí, como motivo de regressão, ela ela desenvolve um transtorno alimentar. De novo, não de maneira consciente, mas de maneira subconsciente. E eu particularmente não comprei muito essa ideia, porque eu achei ela muito simplificada e ela ignora bastante todo o resto da questão alimentar e como se desenvolveu a alimentação dessa pessoa até o momento e joga simples assim, tipo, eu não quero crescer, eu não estou aceitando que eu estou crescendo, logo eu vou sintomatizar no meu corpo. Tudo bem, mas é válido e muitos especialistas ainda acreditam. Então, mas sobre isso, a gente também tem que ter bem claro uma ideia de que o transtorno alimentar, independente da idade que ele aconteça, porque sim, existem casos em que a pessoa desenvolve transtorno alimentar, como a bulimia ou a anorexia, já na fase dos 50, ele vai ter grande relação com o quê? Com a relação com o eu, com a relação com os outros, que no caso seria os amigos, a família e a mídia. Por quê? Porque a mídia também vai ser um nicho. Então, é assim, do ponto de vista estatístico, se você anda com pessoas muito magras, você, de uma maneira ou de outra, você acaba querendo, tipo, não querendo, mas você acaba emagrecendo. É quase que um movimento de espelho, que é um movimento comum
que a sociedade em si, ela tende a se ajustar aos padrões daqueles que estão ao redor. Isso foi desenvolvido também pela questão evolutiva e blá blá blá, mas não é o foco de hoje. Só interessa que se você tem amigos vigorexicos, você tem uma tendência muito grande de também entrar para esse nicho. Isso é muito fácil de ver no período do ensino médio. Pelo menos quando eu fiz o ensino médio, tinha muitos garotos que eles queriam ficar maromba. E foi meio epidêmico, porque um deles começou com isso, aí depois três, e aí depois quando eu vi, estavam todo mundo tomando whey no intervalo e comendo frango para depois ir pra academia. Então é um movimento de espelho, e isso é completamente normal. Mas é importante lembrar que, assim, ainda na questão da mídia, limitar o acesso não, mas saber filtrar. Por quê? Porque na internet em geral a gente vai ter poucas pessoas falando sobre a bulimia ou anorexia, mas a gente vai ter muitas pessoas falando assim. Tanto que o Tumblr que é um dos melhores sites de fotos, ele tem muitas fotos sobre suicídio, anorexia, bulimia. E são fotos bem artísticas, a foto em si ela é muito artística. Ela é uma foto muito bonita de se ver. Mas ao mesmo tempo ela vai ter um processo de reforço no cérebro das pessoas que estão vendo. Isso é bem mal. Então, se você pega uma pessoa que está insegura, que ela está mudando de corpo, que ela está com um problema em casa, que ela vê isso, ela encontra como uma saída. Um dos casos que eu tava lendo é de uma garota também na internet, que ela começou a ser anoréxica quando ela começou a ser bulímica quando ela pegou uma revista da mãe que contava sobre um pai que estava chorando sobre o filho que morreu de bulimia. E ela ignorou todos os riscos, porque, gente, ela era nova. E ela se concentrou na parte de ser bulímica e emagrece. E é um processo normal, é realmente muito normal, porque a gente vai ter muito mais veículos de comunicação falando assim, seja bulímico, do que não seja bulímico. Ou, ei, tem algo errado aí, você pode ser bonito sem ser bulímico, sem ser muito magro. E assim, na cultura brasileira, a gente tem tido agora um retrocesso por causa desse negócio da academia. Mas a gente tem uma mania muito forte de olhar os modelos de fora e muito poucos nossos modelos. E qual é o problema nisso? O problema é que assim, as nossas modelos vão ter um determinado corpo que é mais pro nosso padrão. Mas as modelos de fora, elas vão ser muito mais magras. Se você pegar uma modelo europeia, uma japonesa. E as garotas, elas tendem a se espelhar por essas modelos que não deveriam ser o ícone delas. Porque é um corpo que biologicamente, socialmente, não é um corpo natural para elas, então isso é muito ruim. E é isso. E aí, sobre a questão das famílias, a gente vai ter um outro aspecto também muito interessante. Assim, primeiro que Baker, ele caracteriza o distúrbio alimentar como também sendo de predileção hereditária. Entre ele, quer dizer que tipo 22% a 76% das pessoas que têm um distúrbio alimentar, o pai ou da mãe, vai desenvolver esse distúrbio só por hereditariedade. Mas ainda é um dado bem vago, até se você pegar por ideia de que é entre 22% e 76%, que é um número, é uma faixa muito grande aí para qualquer coisa ser analisada. Mas assim, via de regra, a gente sabe e dá pra encontrar facilmente, pelo menos nas páginas que eu entrei sobre depressão e distúrbios alimentares, que mães com distúrbios alimentares, elas tendem a passar isso pra filha. Por quê? Porque elas estão insatisfeitas com o corpo dela e ela também vai refletir isso na filha. Mas a relação pode ser bem diferente. A mãe pode estar insatisfeita, ela não gosta do corpo, ela tenta mudar por academia. E ela passa isso pra filha e a filha começa a vomitar. Ou a filha para de comer. Porque a filha, de certa forma, ela rivaliza com a mãe nesse período da adolescência, mas ela também quer agradar. Porque ela quer ser como a mãe dela, em geral. Em alguns aspectos sempre vai querer ser.
com quem te criou. E nesse sentido, tem essa noção de que se ela se deu bem assim, eu também vou me dar. Porém, essa mãe que eu tô querendo dizer pode ser uma mãe simbólica. Nem sempre é sua mãe biológica, mas se sua tia te criou, se sua avó te criou, se seu objeto de adoração é a professora, se você adotou ela como mãe, você vai tentar espelhar essa coisa nela. Então, se ela é muito magra, gente, você naturalmente vai tentar ser como ela, porque ela é uma boa pessoa, ela é sua mãe, você idealizou nela. Então, esse também é um grande aspecto importante para você entender a relação de família com distúrbio alimentar. E então já foi, amigo, família e mídia. E agora vamos ao estudo disso em cima dos números. Ok, nos Estados Unidos a gente vai ter como principal artifício da morte a obesidade, logo depois a asma e depois a anorexia. Já tem algo errado aí, né, galera? Depois, outro dado interessante é que 4% dos jovens americanos estima-se que eles passem por momentos de bulimia. Ok. E aí vem o dado mais importante, que é assim: de toda a população com distúrbio alimentar, 90% é mulher e 10% é homem. E isso é de um caráter completamente social. Por quê? Porque desde o passado a mulher tem uma objetificação muito maior do que o homem. O homem agora ele tá com a mania do tem que ser musculoso, que já era um processo antigo, mas que agora também tá voltando por causa do boom das academias aqui no Brasil. Mas a mulher tem que ser muito magra. Então, o processo dos transtornos alimentares ele é muito mais visível nas mulheres, justamente por essa questão. Porque é um artifício da beleza associado também. Então, o meu namorado morreu. Sei lá, meu pai saiu do país. Eu vou descontar essa ansiedade na comida. No caso, na ausência dela, também pode ser uma das saídas. Beleza. Aqui sobre os dados do Brasil. No IBGE de 2010, afirma que 21,7% dos meninos estão acima do peso. Isso não é uma grande surpresa, porque o Brasil está se tornando um país de pessoas com sobrepeso, porque a nossa alimentação ela está muito junk food, é muito pouco saudável. Então é um processo natural. Só que o interessante não é isso. O dado do Petrovski, depois eu coloco, não. Ele diz que em Santa Catarina 51% dos meninos têm uma imagem corporal ruim. Ou seja, imagem corporal é completamente diferente do peso. Imagem corporal é aquilo que você se enxerga quando você olha no espelho. O que nos leva à última parte que eu não tinha muito comentado, que é a relação do eu. Por quê? Porque o indivíduo ele pode estar muito magro, o que é o caso da anorexia, e ele ainda ter uma relação, uma visão de si mesmo como não sendo muito magra. E isso que é muito interessante. Por quê? Mesmo diante de um espelho, essa pessoa ela pode entrar num grau de psicose, paranoia tão elevada que ela ainda se vê gorda. Aparece as costelas? Não, não aparece as costelas. É um estado quase de negação psíquica. E isso é muito do nosso social. Eu tô realmente tentando deixar bem claro que o nosso social tá muito atrelado a isso. Até no mundo GLS, que teoricamente é uma das minorias, também tende mais essa questão do estereótipo de gays e lésbicas, que se você é gay, você tem que ser extremamente magro ou ter um corpo perfeito, senão você é estranho. E as lésbicas também, gente. E agora o final do vídeo, que são justamente os tratamentos. Mas tem uma coisa, o tratamento do distúrbio alimentar, ele não é tão específico quanto o de uma depressão ou de uma doença de caráter somente clínico, porque a intervenção ela tem que ser muito psíquica.
então é mais complicado. Vamos começar pela maior dificuldade de ser reconhecer o problema. Primeiro, anoréxico e bulímico geralmente não reconhecem que eles são anoréxicos e bulímicos. Eles geralmente falam, eu tô magro, mas porra, eu só tô magro, não é nada demais. E sim, às vezes é demais. Se você está vendo todas as suas costelas, talvez tenha um problema aí. Ah, mas eu não sinto fome. Talvez tenha um problema aí. Ponto. E ainda tem a questão da família. Por quê? Porque no caso de uma anorexia grave, a família ela vai perceber que o indivíduo está perdendo muito peso, ou os amigos, ou qualquer coisa. E aí vai ver que tá ficando estranho. E tem uma intervenção. Porém, da bulimia nem sempre. Por quê? Em momentos da hiperfagia, que é o da alimentação excessiva antes do vômito, essa pessoa ela realmente capta muitas calorias e não necessariamente ela vai para um processo de emagrecimento extremo. Ela pode acabar só ficando magra, mas tipo nada que você olhe para a pessoa e fala assim, tem um problema. Você olha e fala, ela está magra, ok. Então isso dificulta muito essa noção, esse diagnóstico da família. Porque fica difícil reconhecer que o seu familiar está com bulimia. No caso de uma anorexia é mais fácil, mas o da bulimia nem tanto. Ok. E como tratamento a gente vai ter o aumento das atividades sociais, porque esses pacientes eles acabam se isolando bastante por tipo a comida que vai ter um lugar ou a própria visão do corpo que ele ainda não tá bom. E aí a gente vai entrar com o quê? Com terapia, nutricionista pra essa volta do ganho do peso, a terapia para essa aceitação do corpo, terapia familiar, porque geralmente tem algum problema na família. Então sempre cabe uma terapia familiar, até para ajudar a própria família, porque em alguns relatos que eu li era que as mães, quando descobrem que as filhas ou os filhos têm bulimia, elas trancam as geladeiras para evitar que o filho tenha o momento da hiperfagia, que é comer muito. Gente, não é pra tirar a comida toda de casa. Isso não é solução. Enfim, aí uma terapia familiar também é muito boa. Vão ter grupos de apoio, assim como eu falei nos depressivos. E aí é aquele esquema. Forma uma roda, todo mundo bem magro. E vamos falar sobre nossos problemas. Vamos falar como vomita. Isso já mais ou menos já tem. Porque se você entrar no Face, você tem várias páginas sobre bulimia e grupos, que eu entrei em alguns até para fazer essa pesquisa. Só que ele não age de uma maneira muito boa, porque tem sempre o risco. Se você bota vários bulímicos na sala, talvez eles aprendam a vomitar melhor. O que foi o que eu percebi. A maioria ali ele não tava querendo tipo uma melhora, porque nem tinha reconhecido o problema. Então elas ensinavam assim: ah, tome muito líquido para ajudar o vômito, ou alimentos que vão ajudar o vômito, ou a própria alimentação do algodão e do gelo, que o gelo corta a fome e o algodão chupa o suco gástrico, evitando uma deteriorização do estômago. Mas também é bem válido. A gente vai ter o uso dos antidepressivos e dos antipsicóticos. Por quê? Os antidepressivos é para essa relação com o corpo, porque geralmente as pessoas estão extremamente insatisfeitas com eu, até por uma visão social também. E a gente vai ter um antipsicótico para evitar aquele movimento em frente ao espelho. Você se vê como gordo. Porque isso já é um princípio de uma psicose visual. Já que você tá vendo algo que não tá rolando. Gente, você não está gorda. Você não está gorda. Vocês estão ótimos. Na verdade, vocês estão até magros demais. Tudo bem? E aí depois em casos mais extremos, que são realmente extremos, se a pessoa perde, ela tá 70% abaixo do IMC ideal, ela é internada e entubada, ou tem alimentação intravenosa, mas ela também pode ser somente internada para um controle alimentar rígido, evitando assim que ela, tipo, cause uma morte nela. Mas o interessante ainda sobre o tratamento dessas doenças é lembrar que você não pode encher a pessoa de comida. Tirando o perfil psicológico que vai ficar muito ruim se você simplesmente socar a comida nela, ainda tem um caráter biológico.
que o que? Esse ser humano, no máximo, em um caso super grave, ele só deve engordar 1 quilo por semana, até 1 quilo por semana. Porque senão pode realmente acarretar muitos problemas. Tipo, você não pode ficar perdendo 10 quilos e ganhando, assim, 2 semanas. Isso é péssimo, até para o movimento da bacia, que a sua bacia pode deslocar. Então, se você é um familiar, um amigo que descobriu que alguém próximo está com distúrbio alimentar, não é para socar comida nele, vão atrás de um especialista e calma, nada se resolve da noite pro dia. Enfim, aí é isso, eu espero ter ajudado. Eu acho que eu deixei de falar um monte de coisa que eu tinha pra falar, mas eu não sei. E acho que o meu conselho, porque eu tenho caráter muito bulímico, eu realmente como demais quando eu estou com problemas. E aí eu faço muito exercício, tanto que no final de semana eu comi igual um louco. E hoje eu corri durante 1 hora e 20, né? Mas ainda não é um caso muito grave, é um caso que eu também já percebo que eu tenho os meus problemas e eu posso dar uma controladinha. Mas sempre tente ter uma relação melhor com o seu corpo. E sempre tente lembrar da simplicidade de que as pessoas vão gostar de você, independente do que o seu corpo seja. E se você está ouvindo isso e pensando assim, ah, meu namorado, minha namorada não gosta de mim se eu ganhar 10 quilos, tem um problema. Aí você precisa ver o vídeo da Jude sobre relacionamento abusivo. Porque você está em um. Se a sua família também tem um controle excessivo sobre você, talvez a melhor maneira não seja você descontar na comida. Talvez seja uma intervenção na própria família. E nada disso é simples. Nenhum transtorno alimentar é simples, nenhum transtorno alimentar é igual ao outro. Todos eles vão com a pessoa em relação com ela, com a família, com os amigos, com a sociedade e com a própria comida, que é o objeto que ela usou para extravasar. Então, é isso.